Reze comigo essa oração de Santo Agostinho, que diz assim, você vai repetindo: inunda-me, ó Divino Espírito Santo, faz com que todos os meus pensamentos sejam santos, age em mim, ó Espírito Santo, faz com que o meu trabalho também seja santo, inunda o meu coração, ó Espírito Santo, para que eu possa amar tudo que é santo. Fortalece-me, ó Espírito Santo, para que eu defenda tudo o que é santo. Guarda-me, ó Espírito Santo, para que eu sempre seja santo. Silencie o seu coração. Agora nós vamos ter, não vamos ter, depois. É assim, é ao vivo. Uma boa tarde a todos vocês. A paz de Jesus para todos, que a graça e o poder do nosso Deus possa entrar na vida de vocês agora e transformar, não só a sua, mas também a minha. Amém? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje vivendo esse dia tão maravilhoso, um dia que nós estamos comemorando a inauguração da Igreja do Senhor. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Naquela hora, Jesus estava fundando a sua igreja sobre a rocha Pedro. E no dia de Pentecostes, então, houve a inauguração. Aquilo que demonstra o poder da igreja, de poder receber a força do alto para ser canal de evangelização, canal de salvação para todo mundo. Meu nome é Antônio Arnaldo Gatti, eu sou do grupo de oração Rafael de Vila Olheira, de Colatina, sou coordenador do Ministério de Formação da Diocese, sou casado há 35 anos com a Edneia, está lá atrás, bem que você poderia ficar pertinho de mim, né? Ela é a culpada de eu estar aqui, tá, gente? Há 39 anos ela me levou para um grupo de oração. 39 anos. E nós começamos a participar do grupo, ela já participava há um ano, né? E então nós começamos a namorar nós dois, e namorar também, eu comecei a namorar com a renovação, noivei e casei com ela e com a renovação. Nós temos 3 filhas e temos um netão bonitão, eu chamo ele de nenenzão bonitão do vovôzinho. O nome dele é Davi, e ele, esses dias estava meio dodóizinho, mas agora já está sorridente, fazendo as caretinhas dele de novo. Que bom! E é uma grande graça podermos estar aqui hoje, carismáticos, como já dizia nosso irmão Robson na celebração, que nós temos assim, esse dia de Pentecostes, ele não é um dia comum para nós, carismáticos, ele é um dia que nós vivenciamos, um dia que nós nos abrimos, um dia que nós festejamos, um dia que nós alegramos o nosso coração e abraçamos a pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas bem grande para o Espírito Santo. Esse dia, irmãos, é a festa da efusão do Espírito Santo.
a festa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E esse dia, para nós carismáticos, ele nos recorda a missão que nós recebemos. Carismáticos, renovação carismática católica, difundir os carismas dentro da igreja, levar a presença de Deus viva em todas as comunidades, fazer o Espírito Santo mais conhecido e mais amado. O Espírito Santo não é somente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como nós aprendemos lá no Catecismo. O Espírito Santo é uma pessoa viva que habita no nosso meio e que habita dentro de nós. Amém? E o nosso tema de hoje é: unidos de coração, vivemos um novo Pentecostes. Repita: unidos de coração, vivemos um novo Pentecostes. Para que nós possamos viver um novo Pentecostes, a gente recorda um pouco, traz em coração o que Jesus pediu e também prometeu àqueles que caminhavam com Ele. Em Atos dos Apóstolos, se você puder, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, deixe aberta. Atos 1, bem rapidinho. Atos 1, versículo 4. E comendo com eles, vai junto comigo, e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouviste, disse ele, da minha boca. Depois, só até aí. Amém, gente? Então, no versículo 4, olha aí: comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Foi uma ordem que Jesus deu para os seus apóstolos. E ele, então, disse para que eles não se afastassem de onde? De Jerusalém. Jerusalém, que era uma cidade que tem reputação pela sua magnificência, pela sua beleza, a beleza magnífica do seu templo, e era tida como uma das maravilhas do mundo, local de uma infinidade de milagres realizados por Jesus Cristo. A palavra Jerusalém, no hebraico, ela significa cidade da paz. Jerusalém, cidade da paz. Em árabe, significa a sagrada. Um lugar que reúne religiões, muçulmanos, cristãos e judeus, até hoje, né? E Jesus disse para aquele grupo, para os apóstolos, aqueles que eram mais próximos, mais íntimos dele, para que eles não se afastassem daquela cidade, para que eles fossem batizados, para que eles recebessem a promessa de Deus. Agora sim, Atos 5, vai lá, Atos 1, 5. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. É a promessa: sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Sereis mergulhados no Espírito Santo. Sereis envoltos, envolvidos, encharcados pelo Espírito Santo. E aí tem um motivo. Para quê que eles iriam ficar? Para que eles iriam permanecer em Jerusalém? Por que eles seriam batizados no Espírito Santo? Atos 1:8 diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará
forças, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dar-lhes força. O Espírito Santo viria e veio para dar força, porque a força dos apóstolos, a força dos discípulos, a força daqueles que caminhavam com eles, não era suficiente para espalhar, para divulgar o anúncio e a salvação ao mundo inteiro. Então Ele daria a eles o Espírito Santo, para que eles tivessem força, coragem para anunciar a boa nova em todos os lugares. Em Atos 1,14, vira a página da sua Bíblia. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Irmãos, a obediência. Não se afastem. Eles não se afastaram, permaneceram e ali ficaram em oração durante vários dias. Durante 9 dias eles ficaram em oração, pedindo, clamando o Espírito Santo. Aí a origem das novenas nossas, aí a origem da novena do Espírito Santo, a origem da novena de Pentecostes. O dia da Assunção do Senhor nós celebramos quando? Foi domingo passado. Mas o dia da ascensão do Senhor foi na sexta-feira. É na sexta-feira. Você conta 10 dias depois da ascensão até Pentecostes. Então eles ficaram ali 9 dias esperando. No 10º dia aconteceu a promessa de Deus. Vamos então agora no capítulo 2. O Ivanildo já falou sobre esta passagem, mas essa passagem aqui é a passagem da nossa pregação. Por isso eu vou repetir. Talvez vou falar alguma coisa que o Ivanildo falou, talvez vou falar outras coisas que o Ivanildo não falou. Amém? Então vamos juntos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Nós poderíamos dizer assim: chegando o dia 9 de junho de 2019, estando todos reunidos na escola Padre Antônio Volkers, ficaram todos cheios do Espírito Santo. A palavra nos diz o que aconteceu em Pentecostes. Primeira coisa, primeiro sinal, o que veio? Veio um vento impetuoso, que acordou aqueles que estavam dormindo, que acordou aqueles que estavam na preguiça, aqueles que estavam inertes, sem movimento, aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam tristes. O vento impetuoso soprou e tirou tudo aquilo que estava sobrando na vida deles, limpando para que pudesse ser cheio da força do alto. Aí depois do vento impetuoso que encheu toda a casa, apareceu outro sinal. Qual foi o outro sinal que apareceu? As línguas de fogo.
Essas línguas de fogo, elas se repartiram sobre cada um deles. E como a palavra diz que ficaram todos cheios, então não foram algumas línguas de fogo que ali estavam sobre eles, mas era sobre todos eles. O Ivanildo disse que era aproximadamente quantas pessoas que estavam lá? Umas 40 pessoas. Até nas minhas contas assim, eu acho que teria mais, porque eles estavam imprensados ali dentro, né? Mesmo que o lugar era pequeno, mas eles estavam em mais pessoas. Que o coração de Deus cabe muitas pessoas. Não é só pela nossa visão, mas pela grandeza e pela elasticidade desse coração de Deus. Então, ficaram todos cheios do Espírito Santo. E aí, o que aconteceu, irmãos? No último versículo que nós lemos, no 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vocês lembram uma passagem lá do Antigo Testamento, onde fala da Torre de Babel? Todo mundo se entendia, todo mundo falava uma língua só, mas eles queriam ser maiores do que Deus. Eles queriam construir uma torre grande que fosse maior do que Deus. Então Deus dispersou aquele povo e ninguém mais então se entendia. Cada um foi para um lugar e eles não entendiam o que o outro falava. Aqui nesse dia é o contrário de Babel. Aqui nesse dia todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí então, irmãos, era como você já viu nesses congressos internacionais, onde estão todos os governantes sentados naquela mesa, né? E ali alguém de um país lá vai fazer um pronunciamento e todo mundo está com um fonezinho no ouvido e alguém vai traduzindo para eles e eles vão entendendo tudo que aquele russo fala, a língua difícil, né? O cara vai falando lá e alguém vai transmitindo para ele. Polonês. Lembra quando o Papa Francisco veio no Rio? A maior dificuldade foi para encontrar intérprete para o polonês. Né, Toninho? Amém, irmão? E ali, naquele dia, não tinha intérprete, tinha o Espírito Santo. E quando eles falavam, as pessoas que estavam na cidade, que eles vieram para a festa da colheita, como o Ivanildo colocava, eles estavam na cidade, e com o barulho, com aquele burburinho que estava acontecendo lá naquele cenário, todos eles se ajuntaram ali. Eram os partos, medos, elamitas, não é assim que fala? Pessoas vindo da Panfilha, da Frígia, de todos os lados vinha gente, e todos eles escutavam falar na sua própria língua, eles entendiam tudo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é para todos, para todos. Veja em Atos 2,39, que vai nos falar assim: pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. O que aconteceu, irmãos, no dia de Pentecostes, há 1986 anos atrás, poderá, aliás, pode e deverá acontecer também conosco, que aqui estamos reunidos em Marilândia nessa tarde. Amém? Se você acredita, diz amém. Amém. Eu creio. E eu quero. E como o Senhor falou ao apóstolo em Jerusalém, aos apóstolos,
Ele falou também ao Conselho Diocesano, numa reunião que nós tivemos tempos atrás, lá na comunidade do bairro Vista da Serra, Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, reunidos, e que fosse aqui em Marilândia, e aqui nós estamos, nos reunimos aqui, no mesmo lugar, aqui em Marilândia, para celebrarmos e clamar por esta infusão do Espírito Santo sobre nossas famílias, sobre nossas comunidades, sobre nossa igreja, sobre nossos grupos de oração. Então, é por isso que nós estamos aqui. Estamos os que obedeceram à ordem do Senhor. Esses estão aqui para serem batizados pelo Espírito Santo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu falo o seu nome. Estou aqui porque atendi o teu mandado, porque fui obediente ao teu pedido, e eu estou aqui. Amém. A primeira parte, irmãos, nós cumprimos. Estamos aqui agora, e o que nos resta é abrir o nosso coração para que aconteça conosco o que aconteceu com os apóstolos. E o Senhor quer soprar este vento impetuoso também sobre as nossas vidas. Bata no seu peito e fala assim: o Senhor quer soprar este vento impetuoso na minha vida. O Senhor quer soprar esse vento impetuoso também sobre todos nós, que andamos sossegados, que andamos inertes, que estamos parados, que estamos desanimados, sem alento, preguiçosos, medrosos, conformados com as situações desse mundo, do jeito que se encontra, com nossas vidas vazias. Muitas vezes estamos aí parados, à toa na vida, vendo a banda passar. E o Senhor quer hoje nos dar esse vento impetuoso, soprar, nos encher, soprar aquilo que não presta, que está em nós, para nos encher de vida nova. O Senhor quer mandar sobre nós línguas de fogo que venham aquecer toda a nossa frieza, a nossa mornidão espiritual. Amém? Amém. Línguas de fogo. Fogo, energia. Fogo que abraça. Fogo que nos faz queimar. Fogo que nos faz arder. O Senhor quer nos fazer cheios do seu Espírito, e cheio, como diz o Padre Jonas, cheio. Não é pela metade. O Senhor quer nos encher com o seu Espírito Santo. Os apóstolos, os discípulos, Maria, seus parentes, que estavam ali, os irmãos de caminhada, eles começaram a falar em outras línguas. Lembra? Foi uma manifestação do Espírito. O dom das línguas, não só a que nós chamamos de glossolalia, que é a oração em línguas, mas também a xenoglossia, falar em línguas. Foi o que aconteceu naquele dia de Pentecostes. Eles falavam em línguas. Falar em línguas pode ser línguas que existem até hoje, e pode ser línguas que já foram extintas, mas que o Espírito Santo dá a interpretação. Não só a glossolalia, mas a xenoglossia, que fazia com que todos que vieram ver o que estava acontecendo aí no cenáculo
e entendiam o que eles estavam falando. E aqui, irmãos, então está a chave do nosso tema. Vamos dizer mais uma vez: unidos de coração, vivemos um novo Pentecostes. Unidos de coração, vivemos um novo Pentecostes. Falarmos a língua que todos entendam. Isto é, a unidade na diversidade. Não é apenas a oração em línguas, mas é a língua que todos entendam, a língua que nós entendamos. Esta é a linguagem que o Senhor quer dar para cada um de nós. Com o advento do Pentecostes, o cristianismo se difundiu pelo mundo, pois com o poder do Espírito Santo, os apóstolos, os discípulos do Senhor, passaram a anunciar Jesus, que morreu, mas que ressuscitou, que estava vivo e que está vivo entre nós. E eles faziam isso, depois de serem revestidos pela força do alto, eles faziam isso destemidamente, e a começar por Pedro, que a Bíblia diz que aqueles que ouviam a sua pregação, eles ficaram compungidos no seu íntimo. Eles ficaram profundamente arrependidos daquilo que eles praticavam. E eles então, arrependendo-se, eles estavam aderindo à fé em Jesus e estavam se dispondo a terem suas vidas mudadas, terem suas vidas transformadas. Uma coisa, irmãos, é certo. Uma coisa é certa: aqueles homens foram obedientes em se colocar em oração. Veja que o Espírito Santo, ele vem sobre nós. Ele vem em todos os momentos, mas quando nós estamos em oração, nós estamos abertos para acolhê-lo. Então, uma coisa era certa: aqueles homens foram obedientes em se colocarem em oração, mas também em se amarem, como Jesus disse, que nós vimos esses dias atrás: vos conhecereis como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, gente? Irmãos, é isso que nos falta nos dias de hoje: amar. Amar. O amor é que nos falta no dia de hoje. O amor que parece coisa secundária, quando nós vemos as coisas acontecendo, não só no meio secular, mas até mesmo entre nós, muitas vezes. Temos dificuldade de nos relacionarmos com nossos irmãos de outras denominações? Temos ou não temos? Está muito fraco, gente. Temos ou não temos? Nós temos dificuldade de nos relacionar com os irmãos de outras denominações. Temos dificuldade de relacionamento com outras equipes, movimentos pastorais dentro da nossa própria igreja. Temos ou não temos? Pouco ou muito? Temos dificuldade. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos até mesmo dentro do nosso movimento. Amém, gente? Muitas vezes temos dificuldade de nos relacionarmos entre nós carismáticos. Até parece que nós não fomos batizados no Espírito Santo. Até parece que nós não recebemos o Espírito Santo. Viver desse jeito, irmãos, é viver Pentecostes? Não, não é? Isso é viver no Espírito? Sim ou não? Eu quero ouvir sua voz bem forte.
Isso é viver no Espírito? Não ter relacionamento entre nós que professamos a mesma fé, que recebemos o mesmo Senhor na Eucaristia? Isso é viver no Espírito? A divisão, ela vem de quem? Do diabo. Diabolos, o divisor. Muitas vezes nós cedemos ao diabolos e nós não vivemos a unidade do Espírito que nós recebemos. Aquele que é batizado no Espírito Santo, aquele que acolhe a efusão do Espírito Santo em sua vida, precisa fazer uma opção radical por Jesus. Amém, gente? Amém. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. E nós, como tendo Jesus como Senhor, nós precisamos ser obedientes a Ele. Aquele que é batizado no Espírito Santo convida Jesus a se assentar no trono do seu coração, no trono da sua vida. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eis aqui o teu trono, Senhor, o teu lugar. Venha tomar posse, Senhor. Entra na minha vida, Senhor, poderosamente, para que eu possa transmitir o amor que está em Ti, que é o Senhor, que eu seja fiel a transmitir a Tua presença. Aquele que é batizado no Espírito Santo sente a necessidade de cada vez mais dar espaço ao Senhor na sua vida. Aquele que é batizado no Espírito Santo não coloca limites para o Senhor. Aquele que é batizado no Espírito Santo, ele vai abrindo cada vez mais as portas do seu coração para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa mudar a sua vida, para que o Senhor possa trazer vida nova, para que o Senhor possa usá-lo para anunciar a vida que está nele. Irmãos, o Espírito Santo vem até nós para nos ensinar que Jesus é o Senhor. Atos 2:36 nos diz que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Vamos ler juntos? Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Irmãos, se temos Jesus como Senhor, não podemos ser escravos do mundo, não podemos ser escravos, nem submissos ou submetidos aos apelos do mundo. Porque o nosso Senhor, aquele que manda na nossa vida, é quem? Jesus. O mundo hoje, o século que nós vivemos, quer cada vez mais nos afastar da graça de Deus. Você confirma isso, irmão? Sim. Amém. Então, as coisas do mundo querem nos afastar mais e mais da graça e do poder do Senhor. Aquele que é de Deus
ele procura imitar Maria. Que Maria disse como: eis aqui a escrava do Senhor. Não foi a serva, não foi a escrava, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E nós, batizados no Espírito Santo, queremos buscar também fazer a vontade de Deus. O que temos visto, irmãos, nos nossos dias, são as pessoas se curvando diante dos apelos do mundo, diante do pecado. Sim ou não? Sim. Muitas vezes são pessoas que caminham conosco no grupo de oração. São pessoas que vão à missa todos os domingos, mas que vivem uma coisa lá e quando saem da igreja vivem outra. Aquele que é batizado no Espírito Santo, ele procura viver no Espírito Santo. Amém? E Romanos 8:8, não precisa abrir, só preste atenção. Romanos 8:8, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Se eu tenho uma vida dupla, se eu sou uma coisa na igreja, se eu sou outra coisa lá fora, eu não estou agradando a Deus. Eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu não for testemunha, se eu não viver no Espírito, eu não estou agradando a Deus. A carne está gritando dentro de nós, muitas vezes, e se nós cedermos aos seus apelos, nós estamos pecando, estamos rompendo a nossa amizade com Deus. Baixe sua cabeça um instantinho e pense como está sendo a sua vida, como eu estou vivendo. Eu estou vivendo no Espírito ou eu estou vivendo na carne? Eu estou sendo fiel ao meu chamado? Estou vivendo o meu Pentecostes? Ou eu estou me deixando levar pelas coisas do mundo? Eu estou desagradando Deus? Estou entristecendo o coração de Deus? Romanos 8,14 fala: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita comigo: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo, irmãos, nos é dado para que nós sejamos o quê? Santos, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Santo Pai, Santo Filho, Santo o Espírito, 3 vezes santo. O Espírito Santo nos é dado para que nós sejamos santos. Deus é santo e seus filhos devem ser também santos. Levanta sua mão e fala assim: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Porque eu sou teu filho. Em mim está, Senhor, o teu Espírito. Em mim está, Senhor, a tua vida. Por isso eu quero ser santo. Eu quero viver a santidade, Senhor. Irmãos, para ser santo é preciso fugir do pecado, fugir do mal. Todos os dias
nós encontramos coisas boas e coisas ruins. Muitas vezes nós evitamos de fazer as coisas boas e nós nos deixamos levar pelas coisas ruins. Nós nos cedemos às coisas pecaminosas. Estamos entristecendo, estamos desagradando a Deus. O que tem afastado os filhos de Deus de seu Pai Santo é justamente a nossa frouxidão. A nossa frouxidão. Difícil alguém falar isso, né? Mas a gente é frouxo. Nós não tomamos a decisão de seguir o Senhor. Nós cedemos às coisas do mundo. Mais ou menos, nós fazemos as coisas de Deus, mais ou menos as coisas do mundo, e vamos assim. Não é? Então, essa frouxidão em nós nos deixarmos envolver pelo pecado, e especialmente o pecado, os pecados, irmãos, hoje que estão assim, tão latentes no nosso meio, a fornicação e o adultério. Como essas pragas desses pecados miseráveis, miserentos, desculpa falar, têm tirado os filhos de Deus dos braços de Deus. É mentira, irmãos? Como nós temos, o nosso povo, o mundo tem se deixado levar por esses infelizes pecados do adultério e da fornicação. A juventude hoje, graças a Deus, aqui tem muitos jovens que têm buscado a santidade. Vamos dar uma salva de palmas para esses jovens que estão aqui. Esses jovens que são a sentinela da manhã. Mas nós temos visto muitas vezes dentro dos nossos movimentos de igreja, da renovação, inclusive, pessoas jovens que não se casam mais, que vão morar juntos sem a bênção do Senhor. Está vivendo Pentecostes, irmão? Não está. Como se Deus fosse um detalhe. Quando precisar de Deus, eu vou lá e procuro Ele. O casamento continua sendo um sacramento, um sinal sagrado, uma marca indelével em nossas vidas, uma comunhão de alma para sempre. Não é transitório. Quando nós casamos, nós formamos aí 3 laços da liberdade, da fidelidade, da fecundidade. O celebrante lá, a pessoa que dirige a celebração, porque os ministros do casamento são os noivos, né? Ele diz: é de livre e espontânea vontade que você está aqui. E aí, o noivo e a noiva respondem. Como que o noivo e a noiva respondem? Sim. Vocês prometem amor e fidelidade um ao outro até que a morte os separe? Vocês estão dispostos a educar os vossos filhos na lei do Senhor? Sim. Amém. Então a liberdade, a fidelidade, a fecundidade não é transitório, isso é para sempre. E muitas vezes nós temos visto muitos matrimônios que são desfeitos por qualquer coisa. Irmãos, o casamento, como eu disse, ele é para sempre. Aqueles que se amam, que se casam por amor,
que dizem o seu sim diante do altar do Senhor, eles precisam cada dia trabalhar para crescimento desse amor. Amor não acaba assim. É preciso trabalhar, viu, jovem? Viu, casados? Receber o Espírito Santo e viver no Espírito é querer a santidade para si e para os outros. Amém? Você diz mais uma vez: eu quero, Senhor, o Teu Espírito Santo, e quero viver o Teu Espírito. Quero ser para os outros sinal e presença do Teu poder. Amém. Somente, irmãos, em estado de busca de santidade é que nós poderemos nos colocar a serviço do Senhor. Quantos aqui estão que servem o Senhor no seu grupo de oração? Coordenador de grupo, núcleos de grupo de oração, ministérios. Cada dia é preciso que nós busquemos, que nós nos coloquemos em estado de busca de santidade. Cada dia dizermos: Senhor, eu quero ser santo. Orar nessa direção da santidade, de querer e abrir o seu coração para a santidade que o Senhor tem para nos dar. A força do alto nos dá força para sermos testemunhas. Foi isso que nós vimos lá em Atos 1:8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E o testemunha, quem é a testemunha? Muitas vezes somos chamados a ser testemunhas numa audiência. Testemunha é aquele que sabe, aquele que viu, aquele que ouviu. Ele vai lá e diz: eu vi e ouvi isso. E o testemunho de Cristo é testemunhar que nós vimos, ouvimos e vivemos esta presença de Deus em nossa vida. Amém? Amém. Como anunciar a pessoa de Jesus que nos ensina, se nós não estivermos vivendo o que Ele nos ensinou? Triste, não é, irmãos? Por isso nós precisamos prezar por isso. Anunciar o que nós vivemos e viver o que nós anunciamos. Amém? O mundo, o Brasil, as nossas comunidades, nossas famílias precisam receber o anúncio. Qual é o anúncio? O anúncio da salvação, a começar por cada um de nós. Jesus está vivo. Ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo em nosso meio para nos salvar. Amém? No Catecismo da Igreja Católica, no número 767, diz assim: terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. Papa Bento XVI, Pentecostes 2008. Os Atos dos Apóstolos apresentam a efusão do Espírito Santo em Pentecostes como o momento de coroação de toda a missão de Jesus e o cumprimento da profecia de João Batista: aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. E eu quero perguntar a você: você quer ser batizado no Espírito Santo? Sim. Quer? Sim.
unidos de coração, para nós concluirmos, unidos de coração, vivemos um novo Pentecostes. Para isso nós precisamos ser perseverantes na oração. Não nos afastarmos de Jerusalém. Não nos afastarmos da igreja. Não nos afastarmos dos sacramentos. Nos abrirmos à conversão sincera e profunda. Sempre buscar a conversão, mudança de vida, mudança de vida. Eu fui pior do que hoje, mas amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Amém? Vivemos os sacramentos buscando a santidade. O mundo precisa de luz. Quem é a luz? É Jesus, mas o Senhor disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então saímos daqui, irmãos, hoje, nessa tarde, decididos a sermos melhores. É isso que você quer? Sim ou não? Sim. De verdade? Sim. Mesmo que isso custe muita coisa a você, sim. Renúncia, sim. Horas de sono, sim. Dinheiro, sim. Tempo, sim. Fadiga, sim. Amém. Então saímos daqui hoje decididos a sermos melhores. Primeira coisa, confessar os nossos pecados, irmãos. E parece que anda meio fora de moda isso, né? Nos nossos dias, confessar os nossos pecados, nos arrepender e mudar de vida, tirar o que nos deixa embaçados, porque sem Deus nós ficamos embaçados. O pecado nos embaça e a luz de Deus não se manifesta quando nós estamos em pecado. Amém? A promessa de Deus é para todos. É para você? Então faz assim. A promessa de Deus é para mim. A promessa de Deus é para mim. E eu quero, Senhor. Cumpra esta promessa em minha vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu abro as portas do meu coração para que o Senhor venha me encher. Eu quero. E veja bem, irmãos, não é só desejar, não. É querer. Desejar, você pensa assim, bem que eu podia ter isso, né? Mas quando nós queremos, nós vamos em busca. Você quer? Você quer buscar o batismo no Espírito Santo? Então você vai pedir. Primeira coisa, arrepender-se. Segunda coisa, acreditar. Terceira coisa, querer. E quarta coisa, pedir. A igreja precisa desse novo Pentecostes. Você é pessoa fundamental para que o Pentecostes aconteça na igreja. Vai abaixando sua cabeça. Vai orando ao Senhor a meia voz. Vai falando para o Senhor. Se você quiser falar das suas dificuldades, se você quiser falar com Ele das suas lutas, se você quiser falar com Ele
das suas infidelidades, do seu medo, dos limites que você já tem imposto. Vai falando agora. Eu não quero ser, Senhor, escravo do mundo, pois o meu Senhor disse: eu não posso viver segundo a vontade do mundo, Senhor, porque quem me salvou foi o Senhor. Coloca a sua mão sobre o seu coração e vai dizendo para o Senhor, você vai cantar e vai rezar. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Minha alma suspira por ti. Vai pedindo esse Pentecostes hoje. Você vai cantar essa primeira parte bem suave, respirando, suspirando, ansiando pela presença de Deus. O Espírito Santo é a vida de Deus vivendo dentro de nós. Cantemos. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Mais uma vez. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Só as mulheres. Sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos Os homens sobre nós. Sopra em Força, homens. Somos filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Lá no começo, mais uma vez. Minha alma tem sede.